programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos tratando, sobre a dieta low carb e eu estou recebendo a nutricionista Carol Bernardes. Carol, e em relação ao comer, a famosa dica, que boa parte quando a gente lê sobre as reeducações alimentares, todo mundo diz que o ideal, além de tomar 2 litros de água, é de ingerir alimentos a cada 3 horas. Isso é real ou não? Gabi, essa é uma base da nutrição, Isso funcionou para muitos pacientes e continua funcionando. Nós temos pacientes que não seguiram a linha low carb, tiveram uma perda grande de peso, agregaram muita saúde justamente prática de atividade física, consumo de água, e só que esses pacientes chegam num ponto que ele acaba estacionando essa perda de peso. Aí a low carb entra perfeitamente. Mas voltando ao termo comer de 3 em 3 horas, a gente quando começa a tratar um paciente inicialmente, a gente observa muitas queixas. Então tem pacientes que têm uma fome muito gigante à noite, no período que chega do trabalho. E tem outros que têm mais dificuldade de controlar essa fome à tarde, durante as suas atividades. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar as queixas principais desse paciente. Agregar os lanches de 3 em 3 horas, mas não encher os pacientes de carboidrato. Então, um paciente que come às 3 horas uma torrada e um paciente que come um abacate amassado, ele vai ter uma saciedade maior, o paciente que comeu o abacate, porque o abacate é riquíssimo em caloria, riquíssimo em gordura, e uma vasta variedade de nutrientes. E aquele que comeu apenas a torrada, o que ele comeu? Ele comeu farinha, ele comeu sal, ele comeu aditivo químico. Vai aumentar muito essa glicose no sangue do paciente e depois de mais ou menos umas 2 horas ela vai descer tão rápido quanto subiu e esse paciente vai estar com mais fome e não vai estar saciado. Então isso gera um ciclo. O paciente acaba comendo de 3 em 3 horas, mas se ele comer de forma errada, ele vai ter vontade de comer mais vezes ao longo do dia. Então o ideal é que, se você sente fome, ok, você pode comer de 3 em 3 horas, desde que os seus lanches, Sejam boas escolhas. Sejam boas escolhas. Agora, se você não tem fome e você sabe que você não está fazendo boas escolhas, o melhor é você esperar aquele momento da próxima refeição e tentar fazer o mais vasto possível o seu prato, agregar um tipo de proteína, um tipo de gordura e um tipo de carboidrato bom, A gente pode fazer panqueca, a gente pode fazer, agora está muito em alta a crepioca, Mas a gente pode trocar essas farinhas, agora a gente tem farinha de amêndoa, farinha de grão de bico, que são farinhas que não proporcionam esse aumento da glicose no sangue, então também vai beneficiar o paciente de maneira igual. E a questão da resistência à insulina, que é algo que eu acho que muita gente nunca ouviu falar. Eu fui ler e fiquei apavorada. Sim, a resistência à insulina é algo muito sério, Então, a gente tem uma mãe lá puxando a nossa orelha, Então, toda vez que a gente come, por exemplo, uma fatia de pão, a gente libera uma quantidade X de açúcar. Nosso pâncreas vai lá e libera o hormônio, que é a insulina. Essa insulina é aquele caminhãozinho que vai levar areia. Só que se eu estou botando mais areia do que caminhão, se eu não tenho tantos caminhões suficientes para levar essa areia, eu vou acabar produzindo mais insulina. Só que essa insulina ela começa a ter uma resistência de colocar esse açúcar para dentro da célula, Então, se eu estou produzindo antes, eu precisaria de 1 caminhão para 2 de glicose, na resistência à insulina eu preciso de 2 para 2. Então, para a mesma fatia de pão, eu estou precisando da mesma quantidade de insulina, ao dobro da quantidade de insulina que eu conseguiria colocar essa energia para dentro da célula antes. E a resistência à insulina, ela está muito relacionada com a obesidade, diretamente. Porque nós temos um hormônio também muito importante, que geralmente os pacientes que têm essa resistência à insulina, eles produzem uma resistência à leptina, que é o hormônio da saciedade. Então, se você não tem o hormônio da saciedade funcionando bem, que é aquela mãe que te puxa a orelha, você vai numa pizzaria, antes da resistência, a insulina e a leptina, você come 3 fatias de pizza e você fica satisfeito. Depois da resistência à insulina e da resistência à leptina, você acaba comendo 6 fatias. Nossa. Então, assim, demora mais tempo para desligar o botão. Opa, agora deu, agora eu estou satisfeito. Então, se o paciente ele está obeso, ele está com resistência à insulina e ainda por cima, um hormônio que seria para ajudar a adequar o metabolismo a funcionar de forma plena não está funcionando, isso realmente gera uma crise. Aí a gente tem a síndrome metabólica, aqueles pacientes que não conseguem emagrecer, assim, que já tentaram de tudo, que tem
consiste em muita dificuldade na perda de peso, né? É o que eu ia reforçar, na verdade, essa resistência à insulina, para você que está em casa, ficar mais claro, pessoas que às vezes têm que cuidar na alimentação, né? Que não adianta querer milagre também. Se a pessoa cuida na alimentação e pratica atividade física constante e não consegue perder peso, o ideal é que procure, né, a nutricionista, o médico vai solicitar esse exame de resistência da insulina, né? E aí vai vir o diagnóstico, e aí depois você... Aí consulta, né, nutricionista funcional, é uma das que trabalha, né, com essa questão, e o próprio médico, às vezes, tem que ter até auxílio de medicação, né, Sim, não é só necessário. a equipe tem que ser multidisciplinar, com certeza. Certo, muito obrigada. Eu tenho certeza que para quem está em casa ficou muito rico esse programa, muito esclarecedor. E eu deixo essa oportunidade para tu divulgares onde tu trabalha, qual o teu telefone, para quem gostou entrar em contato com você. Ótimo. Eu realizo atendimento na Oftalmoclínica, aqui em Tubarão. O telefone é 3626-4944 e também na Clínica Única, em Capivari. A rede social é Carol Bernardes Nutrição Funcional no Facebook e no Instagram é carolbernardes.nutri. Que bom! O programa Estação Saúde de hoje encerra aqui, mas você pode continuar sugerindo temas através do e-mail estaçãosaude.unisutv@gmail.com. Mais uma vez, um oferecimento da Displicente, da Aline Joias e da Renata Calçados. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até o próximo programa.